Nós vivemos um momento histórico, com uma enxurrada de projetos de leis discriminatórios, preconceituosos, que pregam o ódio contra os homens, que ferem de morte a ideia de igualdade. Nitidamente, estamos próximos de uma mudança do status quo. Por isso, as ações exageradas de quem ainda se beneficia com o atual momento. Você já viu aqui comigo sobre a CEDAW, de onde ela surgiu, quais os seus objetivos e quais suas diretrizes de ação. No artigo 4º da CEDAW dispõe que medidas discriminatórias contra os homens de forma temporária podem ser tomadas até se alcançar a igualdade. Acontece que a igualdade citada no artigo 4º já chegou, porém o momento agora é extrair o máximo de vantagens possíveis antes que essa realidade se torne um consenso. De início, a ideia de desigualdade entre os gêneros se baseava em um tripé, que era o mercado de trabalho, direito à educação e violência. Porém, você já não escuta mais reclamações sobre mercado de trabalho e acesso à educação. Isso porque esses pontos já estão mais do que superados. Hoje, as mulheres representam mais de 53% da força de trabalho no Brasil. 57% dos estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado são mulheres. Hoje temos mais médicas mulheres do que homens, e o salário no serviço público é igual. Então, o que sobrou para manter a narrativa de desigualdade e sustentar a ideia de necessidade de mais e mais políticas públicas? Sobrou a violência contra as mulheres. Se essa narrativa acabar, não haveria mais como sustentar a ideia de desigualdade estrutural. Só que para isso, quando foram analisar os dados gerais de homicídios, observaram que cerca de 90% das vítimas são homens, que não tem nada a ver com as mulheres. E quando foi se analisar especificamente a violência entre gêneros, percebeu-se que os números são relativamente próximos. Em 2024, por exemplo, foram 3.417 homens mortos pelas mulheres, direto ou indiretamente, e 3.650 mulheres mortas pelos homens, direto ou indiretamente. A diferença é muito pequena para sustentar a ideia de supremacia masculina na violência. Então começaram a surgir cortes cada vez mais específicos, até que chegaram à morte de mulheres por homens com vínculo afetivo. Mesmo assim, esse tipo de morte sequer é a maioria dentro do total de mortes de mulheres. Não tendo outra opção, criou-se então a categoria específica, que é o feminicídio, que separa homicídios de mulheres cometidos por parceiros íntimos dentro dos demais. Partindo da média de cerca de 3.900 mortes de mulheres por ano, chega-se a aproximadamente 1.400 casos classificados como feminicídios por ano, uma média. Agora surge a necessidade de um conceito que seja fácil de comunicar e ainda que o seu significado concreto não tenha lógica nenhuma. A ideia de que alguém mata uma mulher pela condição dela ser mulher, por ódio às mulheres, não tem lógica nenhuma. Na prática, muitos homicídios ocorrem por questões passionais ou emocionais, ciúmes, conflitos conjugais ou até não aceitação do final do relacionamento. Esses mesmos motivos também aparecem em crimes cometidos pelas mulheres contra os seus parceiros. Mesmo assim, busca-se transformar esse tipo específico de crime em algo com um peso simbólico muito maior dentro do sistema penal. Honestamente, por que a morte de uma mulher dentro de casa, cometida pelo companheiro, tem um valor social maior do que um homem morto na rua por um assaltante? O homem também tem mãe que vai chorar. O homem também tem filhos que vão sofrer. Ambos são de carne e osso. Ambos são capazes de amar e de odiar. Mas a ideia de eleger a morte de mulheres no ambiente doméstico mais valiosa faz parte do marketing para se manter a narrativa de disparidade. Com essa estrutura construída, o passo seguinte é doutrinar a sociedade com essa ideia. Duvido que tenha um brasileiro que nesses 3 primeiros meses do ano já não tenha ouvido falar pelo menos 1000 vezes a palavra feminicídio. Afinal, que são 40 mil homens mortos por ano, frente aos 1.400 feminicídios, agora chega de falar sobre feminicídios. Vamos para a violência doméstica. Para manter a narrativa de desigualdade, precisamos fazer campanhas midiáticas implorando para que as mulheres denunciem homens por qualquer coisa. Proporcionar e induzir as mulheres a denunciar mesmo que não seja crime. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência, não precisa ver uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento que ela pode pedir uma medida protetiva. Vamos implantar até ideologia diretamente nas escolas. Vamos oferecer prêmios para as mulheres que denunciarem, como IPI reduzido na compra de veículos, aluguel social, preferência no Bolsa Família. Se elas forem pegas na mentira, é proibido condenar por denunciação caluniosa. Para isso, vamos até criar protocolo com julgamento com perspectiva de gênero. E se alguém questionar esses números, vamos chamar de misógino. Mas e o que seria misógino? Qualquer coisa que a mulher decida que ela não gostou. Tudo isso contribui para evitar que se perceba que, mesmo na questão de violência, não é mais necessário medidas discriminatórias. A igualdade já chegou. Isso te leva ao artigo 4º da CEDAW, que fala que era temporário essas medidas e deveriam existir apenas até que a igualdade fosse alcançada, devendo cessar posteriormente. Então a ideia agora é o seguinte: vamos conseguir tudo que ainda é possível, pois daqui a pouco vai acabar. E depois o nosso lema será: nenhum direito a menos. O momento atual se assemelha a uma piscina que já está sendo transbordada, mas na qual ainda se tenta aproveitar o máximo possível de água disponível até que todos percebam que ela já ultrapassou os limites. No futuro, as pessoas que estão praticando esse preconceito hoje vão se arrepender. Da mesma forma que se arrependeram de praticar preconceito contra os negros, contra os judeus, vão se arrepender de ter praticado contra os homens. Porém, até lá, vamos precisar de muita resiliência e sair com o menor número de prejuízos.